Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por esta oportunidade, graça de estarmos aqui na casa do Senhor, nessa noite para adorarmos, louvarmos, bendizermos o santo nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quero honrar todos os nossos pastores presentes, missionárias, todos os nossos obreiros, música, mídia, som, diaconia, irmãos e irmãs, cooperadores, irmãos e irmãs, todos aqueles que estão empenhados neste ministério, neste culto, nesta noite, departamento infantil, todos, em nome de Jesus, Deus seja louvado pela vida de cada um. Amém? Quantos vieram adorar a Deus aqui nessa noite? Quero convidar você para abrir a Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 14. São Mateus, capítulo 14. O texto do versículo 13 ao versículo 19, mas eu quero fazer a leitura do verso 15 ao verso 16, ou melhor, do verso 15 ao verso 19. Amém? E ao cair da tarde vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão para que, indo às aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, disse-lhe: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. E depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. E todos comeram e se fartaram. Dos pedaços que sobrejaram, recolheram ainda 12 cestos, e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Eu gostaria que você relesse a palavra de Deus no verso 16. A igreja releia o versículo 16. 1, 2, 3, já. Diga assim: eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós de comer. Dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos repetir. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Diga assim para o seu irmão: eles não precisam ir embora. Dê você mesmo de comer. Vamos traduzir isso noutra palavra. Diga assim: eles precisam ser abençoados. Abençoe você mesmo a eles. Amém. Poder sentar. Nós pregamos pela manhã, no culto da manhã, e o tema era: Deus socorre as multidões nas suas necessidades.
E nós queremos concluir essa mensagem pregando praticamente a última parte dela nesta noite, que são os versículos, dos versículos 15 até o 21. E pela manhã pudemos experimentar da parte de Deus uma bênção muito especial através da palavra. E eu espero que nós, nesta noite também, experimentemos da graça de Deus através desta palavra. Amém. Apenas como introdução, falamos sobre o ministério de Jesus. Foi um ministério dedicado a realizar a vontade de Deus na face da terra durante os dias da sua vida, em favor das multidões. Uma multidão dentre as quais sempre haviam aqueles que estavam ali por curiosidade, aqueles que estavam ali para criticar, aqueles que estavam ali para receberem a bênção de Deus, os necessitados. E dizemos também nesta noite que eu acredito que nós não temos curiosos aqui. Acredito que também não temos críticos aqui. Eu acredito que a igreja que se reúne aqui nessa noite é uma igreja composta por necessitados. Irmãos e irmãs, pessoas que necessitam da bênção de Deus nesta noite. E têm a sua esperança, a sua fé lançada em Deus para receber o suprimento da sua bênção, da sua necessidade. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Podemos dizer também que existe uma distância entre a vontade da multidão e a vontade de Deus. Uma distância entre aquilo que a multidão quer receber de Deus e aquilo que Deus quer dar à multidão. Entre aquilo que a multidão quer receber de Deus, não está contemplado tudo aquilo que Deus quer dar. E entre tudo aquilo que Deus quer dar à multidão, está contemplado tudo aquilo que a multidão quer receber, e muito mais do que a multidão quer receber. Ou seja, o que eu quero receber pode ser muito mínimo perto daquilo que Deus quer me dar. A Bíblia diz isso, que Deus sempre quer nos dar muito mais do que nós pedimos e nós pensamos. Então, quando você vier na presença de Deus, quando você vier adorar, louvar, glorificar o nome do Senhor, com uma intenção de receber uma bênção, esteja preparado para receber muito mais do que você quer, porque a intenção de Deus é sempre maior em relação a nós. Amém? Outro destaque que nós fizemos, e praticamente começamos a mensagem a partir deste destaque, é que diz respeito à forma de Deus agir. Muitas das vezes nós não temos uma noção exata, e provavelmente por mais que tenhamos, talvez só na eternidade venhamos compreendê-la na íntegra, não temos uma noção exata de como Deus opera, através das formas que Deus opera. Mas nós temos um vislumbre, e podemos dizer biblicamente, que Deus sempre opera em relação à humanidade. Deus sempre opera em relação às pessoas que buscam nele a bênção necessária. Deus sempre opera, de Gênesis a Apocalipse, através de mediadores.
Sempre há entre Deus e a pessoa que precisa ser abençoada um mediador. Entre Deus e a humanidade está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é o nosso mediador. Paulo fala disso, porque somente há no céu um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, homem. Amém? Essa é a grande realidade do modo operante de Deus para abençoar a humanidade, para abençoar o povo, para abençoar aqueles que se aproximam deles. Esse mediador é aquele que supre a necessidade das carências de dignidade daqueles que se aproximam de Deus. Se nós quisermos estabelecer entre nós e Deus uma relação direta, nós fracassaremos nesta relação direta com Deus, porque Deus é tão santo, é tão santo, é tão santo, é santíssimo, que nós não podemos nos aproximar de Deus, não podemos nos dirigir a Deus, não podemos elevar a voz a Deus, porque a nossa indignidade não permite. Mas Deus estabeleceu mediadores para que sejam representantes do povo na sua presença. E Deus estabeleceu mediadores ao longo da história para que sejam representantes da sua pessoa, da sua vontade diante do povo. Diante de Deus nós temos os sacerdotes, diante do povo nós temos os profetas. Ambos são mediadores da bênção, ambos são mediadores da vontade de Deus com relação a tudo aquilo que é necessário acontecer, da parte do povo em relação a Deus, e da parte de Deus em relação ao povo. É assim que nós encontramos Deus trabalhando na Bíblia, e isto não mudou. Entre nós e Deus, entre a nossa indignidade e a dignidade de Deus, está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, o Verbo que não pecou, o Verbo que pregou os evangelhos na face da terra, o Verbo que foi morto e crucificado pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, e Ele apresentou o seu sangue a Deus, dizendo: Pai, este é o sangue da nova aliança, tira o primeiro e estabelece o segundo, aceita como redenção da humanidade. E Cristo está estabelecido entre nós e Deus. Cristo sofreu todas as nossas angústias, Cristo experimentou todos os nossos fracassos, Cristo experimentou tudo aquilo que a humanidade na sua sofrência padeceu por causa do pecado, até mesmo uma morte e morte de cruz. Então diz Hebreus, Ele pode ser perfeitamente o mediador entre nós e Deus. Então nós temos um mediador entre nós e Deus. Aleluia! Isso significa que a minha indignidade hoje não é mais impedimento para que eu receba a bênção. Isso significa que o meu pecado não é mais pecado para impedir a bênção. Isto significa que as minhas iniquidades, misérias e fraqueza não significam mais barreira nenhuma entre eu e Deus, porque entre eu e Deus está o acesso chamado Jesus Cristo, entre eu e Deus está o acesso do Espírito Santo, entre eu e Deus está a porta aberta para pedir. Pede-me, eu te darei, busca e encontrareis, bate e abre-se-á. Isso é muito importante, entender isso e explorar isso
de maneira sábia e cheia de fé para ser abençoados em nome de Jesus. Entre Deus e o povo está Jesus Cristo. É aí que começa o grande mistério da nova aliança. Deus em Cristo, operando, salvando, curando, libertando, realizando nos dias da sua carne tudo aquilo que a humanidade precisa ouvir, tudo aquilo que a humanidade precisa receber. Mas esse Cristo, ele não está mais no meio da humanidade em carne e osso. Esse Cristo, ele não está mais no meio da humanidade, como nos dias da sua carne, cumprindo-se os seus dias na face da terra. A Bíblia diz que ele estava num monte em Jerusalém, em Betânia, reunido com os discípulos e quase 120 pessoas, quase 500 pessoas, ao contrário, dizendo, eles estavam ali naquele monte, ouvindo as palavras de Jesus, e de repente, Jesus Cristo começou a ser elevado ao céu. E foi encoberto pelas nuvens do céu, 2 anjos se puseram ao lado sobre a multidão ali e disseram aos discípulos e aos apóstolos: varões galileus, por que estáis atônitos olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, assim como viste subir, um dia ele há de descer. Oh, Maranata, vem Jesus! Quantos podem dizer nessa noite: ora vem, Senhor Jesus, nós estamos esperando. Essa é uma realidade na concretude divina do ministério divino através da pessoa histórica de Jesus na face da terra. Eu estou dizendo que houve um tempo, um período em que a concretude divina de Deus, a manifestação concreta de Deus na história, no meio, no suprimento das necessidades da humanidade, foi manifesta através de si mesmo, pela pessoa bendita de Jesus Cristo, em carne e osso na face da terra. Mas isto terminou na ascensão de Jesus. A humanidade fica como que órfã. Mas Jesus disse: eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Paracleto, que estará ao seu lado, e Ele te ajudará. Essa palavra é como uma introdução para o fim, porque nós queremos que você entenda essa linha histórica da ação de Deus, e você entenda qual é o seu lugar, o meu lugar, qual é a nossa posição, a nossa condição nessa linha histórica da operação de Deus na humanidade, na face da terra. Então nós temos um dado histórico muito importante e que representa a teologia convergente em torno de tudo que eu estou falando. No capítulo 14 de São Mateus, na história da multiplicação dos pães, acontece o fato do entardecer, da anoitecer, e há uma multidão faminta ali em volta de Jesus. Mas não há pão suficiente, não há alimentação. Então os discípulos, preocupados,
eles se aproximam de Jesus e disse: manda este povo embora, para que eles vá às aldeias e comprem alimentos para si. Então Jesus disse: não há necessidade de mandá-los embora, dê a eles vocês mesmos o que eles precisam comer. Com essas palavras, Jesus está também indicando que entre ele e a multidão também existe mediadores. Se nós voltamos atrás, se Jesus não existisse como mediador entre Deus e a humanidade, entre Deus e nós não estaríamos aqui, não haveria salvação. Porque só há um nome pelo qual importa que a humanidade seja salva, e o nome dele é Jesus. E nós estamos dizendo agora que da mesma forma que Deus opera através de Jesus, nós estamos dizendo que Jesus Cristo opera através dos seus instrumentos, através dos seus mediadores. Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, que ele, quando foi ascendido ao céu, quando Jesus subiu para o céu, antes tendo descido às partes mais baixas, às profundezas do inferno, desde lá do inferno, Jesus subiu às mais altas alturas, ao trono de Deus, e diz a Bíblia que subindo ao céu, ele deu dons aos homens. Entenda essa palavra, ele deu dons aos homens, como sendo, ele deu mediadores entre ele e a humanidade. E disse Paulo, ele deu uns para apóstolo, ele deu outros para pastores, ele deu outros para evangelistas, ele deu outros para doutores e mestres, pastores e mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que esses homens, dons de Deus, fossem mediadores entre Deus e o mundo, entre Jesus e o mundo, para suprir a necessidade dos necessitados. Nós precisamos considerar seriamente isso. Nós precisamos considerar seriamente isto. E talvez eu deva repetir a pergunta feita de manhã: de que lado você está na presença de Deus? De que lado você está entre Deus e o mundo? De que lado você está entre Jesus e a multidão? Quem você é entre Jesus e a multidão? Considerando isso, nós podemos dizer: o que é que a multidão está fazendo ali? Olhando as características da multidão, quem é a multidão? Quem são os que compõem a multidão? São os necessitados? São os pecadores? São os publicanos? São os fariseus? São todas aquelas pessoas que não têm uma confissão definida. Não têm uma confissão definida em Jesus Cristo, a não ser a religiosidade de que Jesus é o Cristo que pode suprir a sua necessidade temporal do momento, sendo ela uma doença curada, sendo ela um problema solucionado, sendo ela uma operação maligna de libertação.
É uma multidão que está ali, carente de ser abençoada. É uma multidão que está ali, carente de ser socorrida. Mas é só uma multidão que recebe a bênção e volta para casa. E historicamente é a mesma multidão que diante de Pilatos, diante da escolha que tem que fazer entre o Cristo e o Barrabás, não me importa se foram curados, não me importa se foram libertos, eles gritam: solta Barrabás e crucifica Jesus. Mas quantos no meio desta multidão comeram do pão da multiplicação e gritaram: crucifica Jesus? Quantos no meio dessa multidão viram Jesus fazer milagre, curando o cego, fazendo o paralítico andar, e talvez até mesmo presenciando Lázaro sair 3 dias, 4 dias depois de morto? Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Ele sai para fora. Jesus é ovacionado. Mas no dia da crucificação, eles gritaram: crucifica-o. Porque são religiosos que só querem ser abençoados. E a pergunta é: de que lado, no meio de em que ponto estamos entre a multidão e Jesus Cristo? Porque do lado, ou entre a multidão e Jesus Cristo, havia um outro grupo, que não fazia parte da multidão. Era um grupo de discípulos, era um grupo que seguia Jesus, era um grupo que estava todos os dias com Jesus. Era um grupo que onde Jesus ia, eles iam. Onde Jesus dormia, eles dormiam. Onde Jesus estava, eles estavam. Era um grupo que serviam à vontade de Jesus. Era um grupo que estava entre Jesus e a multidão. Então, nesse texto, onde nós nos encontramos? Nós somos parte da multidão? Ou nós somos parte do grupo que está entre Jesus e a multidão? Quem é esse grupo? Quem é esse grupo que está entre Jesus e a multidão? É aquele grupo que depois da ascensão de Jesus vai continuar a fazer tudo aquilo que Jesus Cristo fazia nos dias da sua carne. É aquele grupo que vai continuar a obra de evangelização no mundo. É aquele grupo que vai ser responsável em dar a resposta para a multidão. A resposta que a multidão busca não está mais na possibilidade do Cristo direto, não está mais na possibilidade do Deus direto, mas está agora na possibilidade daqueles que são mediadores entre Jesus Cristo e o povo e a multidão ou o mundo. Nós estamos dizendo que depois que Jesus sobe ao céu, não há possibilidade de se conectar com Deus, não há possibilidade de se conectar com Jesus de uma maneira direta, a não ser extraordinariamente, excepcionalmente. Mas se isso acontecer, há um redirecionamento. Se você conseguir se conectar com alguém em entidades ou empresas ou autarquias acima daquele ponto de conexão, você será redirecionado. Você conseguiu falar com o diretor, mas o diretor ele redireciona você àqueles que estão para recepcionar você. É isso que nós estamos dizendo, que depois da ascensão, ninguém chega a Deus, a não ser através dos seus mediadores. E quem são os mediadores de Jesus e o mundo?
Quem são aqueles que têm a responsabilidade de fazer agora, na ausência física de Jesus no mundo, aquilo que Jesus nos dias da sua carne fazia no mundo? Quem? Aleluias. Aleluias. Oh, o nome desse povo, o nome desse grupo é igreja, salva, lavada, remida pelo sangue de Jesus Cristo. Os protestantes às vezes criticam, mas o catolicismo diz: sem a igreja não há salvação. Mas eles não entendem que a igreja em si é a salvação. Mas assim como um dia Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isto continua inalterável na mensagem, isto continua inalterável no Evangelho, isto continua inalterável na Bíblia. Mas a pergunta agora é: como nós podemos ir a Jesus para de Jesus ir ao Pai? Como a sua família vai conhecer o caminho? Como a sua família vai conhecer a verdade? Como a sua família vai conhecer a vida? Para ir ao Pai. Como o mundo vai receber a resposta da salvação? Como o mundo será suprido nas suas necessidades, se Jesus não está mais aqui fisicamente? O que Deus quer que nós entendamos é que assim como Cristo nos dias da sua carne, assim como Cristo nos dias da sua encarnação, era a encarnação de Deus, o mediador de Deus, a pessoa de Deus na face da terra, para dar a bênção para os necessitados, para impor as mãos sobre os enfermos, para expulsar os demônios dos endemoniados e oprimidos, para pregar o evangelho, para dar vida aos cegos, para levantar aos paralíticos, para operar maravilha, para dar a resposta da bênção aos necessitados. Assim hoje está a igreja de Jesus Cristo no mundo. Alguém às vezes diz: pastor, por que a igreja do século 20 e 21 não é como a igreja primitiva, cheia de milagres e avivamento? Por quê? Porque a igreja do século, pelo menos do final do século 21 para este início do século 20, o final do século 20 para o início do século 21, está num contraste enorme. Ela saiu da posição de mediadora entre Jesus Cristo e a humanidade e se colocou na posição de multidão. A igreja deixou de ser o canal da bênção para ser aquela que busca a bênção. Então, quando nós estamos na igreja hoje, há uma grande questão, porque a igreja, ela não existe no mundo na sua verdadeira natureza. Representantes da bênção. Ela existe no mundo como necessitada da bênção. O crente não entra na igreja para ser mais cheio do Espírito Santo. O crente não entra na igreja para ser cheio da palavra. O crente não entra na igreja para ser cheio de Deus. Ele entra na igreja para ouvir uma profecia de portas abertas, caminhos abertos. Ele entra na igreja para receber uma chave e um passaporte. Ele entra na igreja para receber que Deus vai abrir e vai dar um novo emprego para a vida dele. Ele entra na igreja para dizer para ouvir que Deus está dizendo: meu servo, eu estou contigo, aquela promoção que você precisa, eu vou te dar. Ele entra na igreja para ouvir: estou eu assinando aquele contrato.
Deus não é o objeto único, final e absoluto do nosso alvo de adoração, porque toda a adoração da igreja do final do século XX, início do século XXI, é na verdade uma adoração bumerangue. É aquela adoração que vai a Deus, mas que volta para mim. Que vai a Deus, mas o verdadeiro glorificado deve ser eu. Porque eu tenho que adorar, mas tenho que sair com a bênção na mão. Porque se Deus é Deus, eu vou sair com a bênção na mão. Se essa igreja é de Deus, eu vou sair com a bênção na mão. Se esse pastor é de Deus, eu vou sair com a bênção na mão. É uma adoração bumerangue, onde vai a Deus por um interesse pessoal da minha parte. Nenhuma adoração verdadeira é bumerangue. Nenhuma adoração verdadeira coloca o eu como centro de atividade e receptividade no plano da espiritualidade. Toda adoração verdadeira chega a Deus, para em Deus, fica em Deus, glorifica a Deus e mora em Deus. Deus é o único verdadeiro, Deus é o único absoluto, Deus é o único Deus. A Bíblia diz, oh aleluia, em Deuteronômio: adorarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, porque Ele, Israel, é o verdadeiro Deus, porque Ele, Israel, é o único Deus. E Jesus diz isso em São João 17, a vida eterna é esta, em que creais que Deus é o único Deus. Então eu não estou adorando aqui para ser simplesmente abençoado. Eu não estou adorando aqui porque simplesmente tem bênçãos aqui. Porque a maior de todas as bênçãos, e com ela todas as demais já me vieram. Eu já recebi todas as bênçãos na bênção maior que eu recebi em Cristo Jesus. Quando eu aceitei a Jesus, quando eu criei em Jesus, quando Jesus me salvou, quando Jesus me redimiu, quando Jesus me libertou, quando Ele me deu a bênção da vida eterna. O que poder tem a doença na minha vida? Quando Jesus me deu a vida eterna, que poder tem o problema na minha vida? Quando Jesus me deu a vida eterna, que poder tem o pecado na minha vida? Quando Jesus me deu a vida eterna, todas as bênçãos estão na vida eterna. Tudo que preciso, tudo que eu quero, tudo que Deus tem para mim, Ele já me deu. Oh, aleluia, 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 aleluia. A igreja do presente é uma igreja que vive como multidão, buscando coisas do presente. E quem busca coisas do presente, certamente não tem coisas do futuro. Quem busca coisas do presente, quem vive correndo buscando coisas do presente, quem vive correndo buscando coisas do mundo, quem vive correndo buscando coisas do corpo, certamente não tem nada na eternidade, certamente não tem esperança da vida eterna, porque quem tem esperança da vida eterna, já conquistou na vida eterna todas as coisas que precisa. A igreja precisa sair da beira do caminho, da necessidade para a superatividade, da necessidade para a superabundância do Espírito. Nós somos os mediadores de Jesus no mundo. Assim como Jesus é mediador de Deus,
Nós somos os mediadores de Jesus no mundo. Sem os seus mediadores, Jesus é impossibilitado de alcançar o necessitado. É por isso que ele diz para os apóstolos: não manda ninguém embora, dá a vocês mesmo de comer. E aí nós precisamos entender: dar o quê? Dar o quê? Nós só podemos dar o que temos. E a pergunta se volta para o que temos. Existe uma lição muito maravilhosa nisso. Os apóstolos disseram: nós não temos nada. Nós não temos nada. Mas a não ser 2 pães e 5 peixes. Então, dados 2 pães, dados 5 peixes. Mas sabe o que significa isso? Você está muito preocupado em ser um representante de Jesus a partir das coisas espirituais. A maioria da igreja presente, ela é pentecostal, principalmente, e é preocupada em servir através das coisas espirituais. Então, eu não tenho o dom da irmã, eu não tenho o dom do irmão, eu não tenho o dom do pastor, então eu não tenho nada para dar. Mas não é disso que o texto está falando. Paulo diz: o que eu recebi do Senhor, isso eu vos entreguei. Nosso bispo Moore dizia: não há ninguém que seja tão rico que possa dar tudo. E não há ninguém que seja tão pobre que não possa dar nada. A pergunta é: o que eu tenho? Porque o que Jesus precisa é que você coloque à disposição dele, para que aquilo que estiver à disposição de Jesus possa ser a bênção da multidão. A bênção da multidão não é o que Deus tem para te dar, é o que você tem para dar para Deus. Eu vou dizer isso porque você precisa gravar isso. Você está vivendo uma espiritualidade pensando que a bênção da multidão é o que Deus tem para te dar, para você dar para a multidão. Você está pensando que é aquilo que Deus tem para te dar, para você dar para a sua família. Você está pensando que é aquilo que Deus tem para te dar, para você dar para os seus colegas. Você está pensando que é aquilo que Deus tem para te dar. E você está buscando, e parece que Deus não está te dando nada. Jesus disse: o que é que você tem? Porque é o que você tem para dar para Deus, que Deus tem para abençoar a multidão. Quantos entenderam e podem dizer glória a Deus? É aí que pega o maior problema de ser o crente mais abençoador e espiritual. Porque ele nunca quer dar nada daquilo que pertence a ele mesmo. Ele quer dar sempre daquilo que pertence a Deus. E daquilo que pertence a Deus é fácil, porque é tomar do outro para dar para o outro. Esse é o sistema de economia e de negócios que existe hoje.
Não gaste do que é seu. Ganhe do outro e venda para o outro. Essa é a economia atual. Que não é atual no sentido de existir agora. Sempre existiu. É fácil pedir emprestado para emprestar para o outro. É fácil pegar do outro para dar para o outro. Mas o problema com Deus é o que você tem. Para daquilo que você tem, abençoar o outro. É isso que é a igreja. É isso que é ser cristão. É isso que João e Pedro dizem à porta do templo da Formosa. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho. Ele não disse o que você tem aí, João. João não diz o que você tem aí, Pedro. Não, ele diz o que nós temos, aquilo que é nosso, daquilo que me pertence. Você tem coragem de mexer, de entregar daquilo que você tem para abençoar o outro? O milagre, a representação, a mediação, só vai acontecer a partir daí. Eu disse outro dia, eu não tenho problema em entregar minha casa, eu não tenho problema em dar o dízimo, eu não tenho problema em emprestar, eu não tenho problema em ajudar, eu não tenho problema com nada disso. Porque o maior eu já dei para Deus. Porque maior do que a minha casa é a minha vida. Maior do que a minha casa é o meu corpo. Maior do que o meu carro é o meu corpo, é a minha vida. Maior do que o meu dinheiro é o meu corpo, é a minha vida. Então, o que significa dar um dízimo? O que significa dar uma oferta? O que significa dar uma casa, como na igreja primitiva? O que significa essas coisas? Nada, porque eu entreguei a minha vida para Deus. Eu entreguei o meu corpo para Deus. E se eu entreguei o que é maior e de maior representação para mim, o que me custa dar o que são derivados da vida? Mas as pessoas estão se desviando do central para as laterais. O que é que você tem? O que nós temos aqui é 2 pães e 5 peixes. Fique de pé. Você tem coragem? Quantos têm coragem aqui nessa noite? Esse apelo é pior do que quem quer aceitar a Jesus. O crente sempre enfrenta essa dificuldade. Enfrentou primeira dificuldade, quem quer aceitar a Jesus? Segundo, quem quer dar a sua vida para o ministério? Terceiro, quem quer colocar os seus bens na mão de Deus? Meu Deus. Ananias e Safira morreram nessa decisão. O melhor nessa indecisão para uma decisão totalmente errada. Se coloque no lugar daquele garoto, no meio de 10.000 pessoas. Teríamos que falar agora da espiritualidade do ato, de tudo que envolve, de tudo que é espiritual nesse ato desse rapaz. No meio de 10.000 pessoas, homens, mulheres e crianças, 2 pães e 5 peixes. Você teria coragem de dar 2 pães e 5 peixes para 10.000 pessoas? Isso no mínimo é insanidade. É uma insanidade mental. Pegar 2 pães e 5 peixes e dizer que vai dar para 10.000 pessoas comer. É loucura.
Você percebe o abismo que o crente tem que entrar? Você percebe o abismo que o crente tem que viver, no abismo que o crente tem que mergulhar, para ele ser verdadeiramente um crente, um cristão, um seguidor de Jesus? Você percebe a que loucura os crentes se submetem? Quando Jesus me diz, traz esses pães, traz esses peixes, manda o povo sentar. Ou eu sigo a Jesus, ou eu vou embora para casa. Ou eu sigo a Jesus, ou eu vou embora para casa. Mas eles fazem conforme Jesus diz. Isso aqui é uma analogia da realidade das coisas presentes que nós estamos fazendo e precisamos fazer. Nós precisamos pensar em duas pessoas muito mais do que pensar em nós. Nós precisamos pensar na vontade de Jesus, no que Ele pode e quer fazer, e na vontade do povo, no que eles querem e precisam receber. Entre a vontade de Jesus, no que pode e quer fazer, entre a vontade do povo, no que quer e precisa receber, estamos nós com o que temos. Mas há um segredo e um princípio muito fundamental. Nós somos mediadores da bênção. Quantos podem dizer amém? Nós somos mediadores da bênção. E eu quero terminar aqui. Antes de você dar qualquer coisa para alguém, antes de você dar qualquer bem para alguém, antes de você ofertar qualquer coisa, você precisa colocar a sua oferta, tudo que você tem, nas mãos de Jesus. Não é das suas mãos que sai a bênção. Diga para o seu irmão, não é das nossas mãos que sai a bênção. É das mãos de Jesus que saem as bênçãos. Aplauda o nome do Senhor. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é digno de louvor. É das mãos do Senhor que sai a bênção. Quando você pega do que tem e dá direto às pessoas, você está dividindo o que você tem. Você não pode dividir o que você tem, porque se você dividir, o que você tem vai acabar. Essa é a economia negativa. Dividir é economia negativa. Economia positiva é multiplicar. Você precisa multiplicar o que você tem, abençoando pessoas. E para multiplicar o que você tem, para multiplicar o que você tem, abençoando pessoas, você precisa colocar o que você tem nas mãos de Jesus. Você é Jesus. Vem cá, Jesus. Fica ali. Daniel é Jesus. Eu só tenho uma coisa. Mas Jesus diz, traz aqui. Vamos abençoar pessoas com isso. Jesus está te ensinando um segredo, porque você precisa ter fé. Parece loucura, mas Jesus quer abençoar você. Percebe que antes que você abençoe pessoas, Jesus quer abençoar você. Antes que você abençoe pessoas, Jesus quer transformar você em algo.
Eu vou pôr nas mãos de Jesus o que eu tenho. Eleva ao céu e abençoa. Jesus está abençoando. Jesus está abençoando o que eu coloquei nas mãos dele. Eu não sou mágico. Se eu fosse mágico, eu ia fazer muito bonito aqui. Vou ver se aprendo mágica para fazer direitinho. Mas eu vou receber agora, das mãos de Jesus, a única coisa que eu tenho. Eu coloquei uma nas mãos de Jesus. Recebi uma, recebi duas, recebi três, recebi quatro, recebi cinco, recebi seis, recebi sete. Eu tive a coragem de colocar o que tenho na mão de Jesus, e Jesus me abençoou naquilo que eu tenho, e multiplicou o que eu tinha. Eu tinha um nas minhas mãos, mas coloquei nas mãos de Jesus, virou o suficiente para abençoar todos os que precisavam, e ainda sobrar um, sobrar dois, sobrar três na minha mão. Acredite na palavra de Deus. Deus quer te abençoar para você ser um abençoador.